Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Josenilson e hoje nós daremos continuidade à última aula, que na última aula nós trabalhamos sobre ligações químicas. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer toda a equipe, todos os professores. Nós temos nos empenhado muito para as aulas e eu gostaria também de fazer um pedido a você, aluno, a você, aluna, que caso algum professor, né, eu mesmo vacile de certa forma em algum conceito, nós revisamos bastante as aulas, a equipe técnica também, mas infelizmente algumas vezes algumas situações passam. No entanto, se você ficar de olho na plataforma, nós vamos tirar as dúvidas, vamos sugerir novos materiais, tá? Então é só ficar de olho que tudo vai dar certo. O que que nós trabalhamos na última aula, professor? Na última aula eu falei para vocês acerca da estabilidade. Eu fiz uma analogia à estabilidade financeira, que é você ter uma casa, um emprego, uma renda fixa, né? Um emprego. E para os átomos, eu perguntei se seria a mesma estabilidade. Obviamente que eu falei não. Para o átomo, o que é estabilidade? É você ter, segundo a regra do octeto, que é o que eu vou relembrar você agora, 8 elétrons na última camada, certo? Então, isso vai servir para todos os átomos, professor? Não, não vai servir para todos. Você alguma vez na vida já ouviu falar que para toda regra existe uma exceção, não é isso? Para a regra do octeto também. Como assim? Então, a regra do octeto ela foi proposta lá em 1919 pelo cientista Lewis. Então, ele dizia, né, que o átomo, para ser estável, a sua última camada teria que ter 8 elétrons. Então, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na última camada. Então, que camada é essa, professor? Se você prestou atenção na distribuição eletrônica e mais ainda no modelo atômico de Bohr, você vê que o núcleo do átomo ele é composto por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo você vai ter os elétrons circulando, tá? Em 7 órbitas. Claro que não é todos os átomos que vão ter 7 órbitas, 7 camadas. Alguns vão ter uma, outros duas, outros 3 e alguns 7. São essas camadas que eu me refiro. Então, de onde é que tiraram essa regra do octeto? Foi lá do último grupo da tabela periódica, os gases nobres. Eles observaram que eles tinham essa configuração. Então, está aí o átomo que eu estava me referindo agora há pouco, o átomo de Bohr, com as suas 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, e os níveis de energias, né? E cada camada dessa vai ter um nível específico de energia. E a quantidade máxima de elétrons que pode existir em cada camada. Então vamos lá. Hoje, de fato, eu vou explicar para vocês qual a importância de se entender essas ligações químicas e como é que nós podemos utilizar numa questão ao final da aula, certo? A primeira ligação química nós temos, na realidade, 3 tipos. A ligação iônica, metálica e a covalente, que vai ser dividida em 2. Então vamos lá. O número de ligação e posições dos elementos na tabela periódica. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: alguns elementos na tabela periódica, a característica deles vão ser de perder elétrons, outros elementos a característica vai ser de ganhar elétron. Então, em uma ligação química, o que interessa é a perda, o ganho ou o compartilhamento de elétrons de um átomo com outro. Isso é que forma uma ligação química. Então, por isso que foi importante nós vermos a parte da tabela periódica, tá? Para entender realmente quem é que perde, quem é que ganha e quem compartilha, para nós termos as ligações químicas, bem como toda a gama de substâncias que existem no mundo. Ok? Então, vamos lá comigo. Na tabela periódica, eu expliquei para vocês que a maioria dos compostos são metais. E esses metais aí, ó, a tendência deles são de perder elétron. Quem está no primeiro grupo da tabela periódica, como por exemplo o sódio, o potássio,
e o rubênio, do grupo 1, eles têm a característica de perder um elétron, certo? O grupo do magnésio, do cálcio, do bário, eles têm a característica de perder 2 elétrons. O alumínio, que é o grupo 13, eles têm a característica de perder 3 elétrons, ok? Então, o número de elétrons de valência faz referência à quantidade de ligação que o elemento faz. Com relação aos não metais, aí nós vamos ter outra característica. Então, metais vão ter a característica de perder elétrons, e esses que eu vou explicar agora, que são os não metais, vão ter a característica de ganhar elétron. Afinal, uns têm que ganhar, outros têm que perder para uma ligação acontecer, ou compartilhar, certo? O grupo 15, ele tem a característica de ganhar 3 elétrons. O grupo 16 tem a característica de ganhar 2 elétrons. E o grupo 17, que são os halogênios, são os mais eletronegativos, eles têm a característica de ganhar 1 elétron. Então, lembrando, o que é um átomo ser eletronegativo ou eletropositivo? Eu expliquei nas últimas aulas que eletronegatividade é a tendência de um átomo pegar o elétron de outro átomo. Tá? Então, quanto mais eletronegativo ele for, mais facilidade ele vai ter de capturar um elétron para si. E quanto mais eletropositivo for, é o oposto, vai ter a característica de doar elétron. Em uma ligação química, ninguém perde prótons, ninguém ganha prótons. É somente elétrons, que fique bem claro isso, ok? Então, está aí o esqueminha, né, representando os átomos, quanto é que cada um perde, e quanto que cada um ganha no caso dos ametais. A primeira ligação química, pessoal, é a ligação iônica, que eu vou explicar. Qual é a característica? Átomo com baixa eletronegatividade, formação de íon positivo, mais um átomo com alta eletronegatividade, formando, né, íons negativos, desculpem. Então, nesse tipo de ligação aqui, iônica, tem que formar carga, um negativo, um positivo. Os dois juntos vão neutralizar a molécula. Então, um vai ganhar elétron e outro vai perder. Essa é a característica principal de uma ligação iônica e uma das mais fortes existentes, certo? O exemplo aí eu trouxe para vocês o cloro mais o sódio. O cloro perde elétrons. O sódio perde elétron, que ele é um metal, e o cloro, ele ganha elétron. Então, um perde, outro ganha, vai formar, então, a ligação química, certinho? Forma o sal de cozinha, o NaCl. Então, outro exemplo, magnésio. Ele é da família 2A, ele vai perder 2 elétrons. O cloro, ele ganha 1 elétron, pois ele é da família 7A. Aí vai formar o MgCl2, o cloreto de magnésio, pessoal. Outro exemplo aí é com o cálcio e o flúor. Cálcio perde 2 elétrons, o flúor ganha 1 elétron, certo? E o último exemplo, alumínio com flúor. Alumínio, família 3A, perde 3 elétrons. Flúor, também da 7A, ganha 1 elétron. Então, veja que, em todos os casos, uns perdem elétron, outros ganham. Aí forma a ligação química e o mais importante, a molécula fica com carga zero, tá? Fica neutra. A estrutura dos compostos iônicos. Ela é formada por arranjos de íons formando redes cristalinas ou retículos cristalinos, como ilustra a imagem a seguir. As bolinhas aí verde representam os átomos de cloro e essas lilás representam o sódio. Então, quando a estrutura ela é formada, ela tem essa característica aí, tá? De cristais. Então, você com certeza em casa já observou que o seu sal de cozinha, que a gente utiliza todo dia para temperar a nossa comida,
Quando ele está sequinho, você observa que ele forma alguns cristais, tá? É claro que às vezes ele fica com aquela característica meio grudenta, mas é porque ele absorveu gotículas de água que tem na nossa atmosfera. Aí ficou, digamos assim, ensopado. Mas a sua característica é formar cristais, certinho? Segunda ligação, ligação covalente. Ele vai ter aí um átomo com alta eletronegatividade, mais um átomo com alta eletronegatividade. Atenção aqui comigo. Então, esse tipo de ligação, você vai ter dois átomos que os dois têm facilidade de capturar elétrons. Então, a força que um vai puxar elétron para ele, o outro também puxa. Aí vai ficar meio que aquela briga, tá? Então, é nesse sentido aqui que a ligação covalente, ela funciona. Então, nesse caso, como todos têm a mesma força, então vão ter que compartilhar, já que eles querem ficar estáveis. Tá? Vão formar aí as moléculas dos compostos covalentes. Exemplo, nós temos não metal com não metal, forma o CO2, por exemplo, né? Não metal mais hidrogênio, aí está formando o NH3, que é a molécula de amônia, ou dois hidrogênios juntos. Então, nesse caso, pode prestar atenção que ou é o mesmo átomo que forma uma molécula, ou vai ser, nesse caso aí, ó, de não metal com hidrogênio, tá? Que eles vão ter a mesma força. Então, eu trouxe um esquema aí, ó, do cloro. Dois átomos de cloro vão compartilhar um par eletrônico, e aí cada qual vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. É só contar as bolinhas vermelhas, que são os elétrons. Então, vamos lá. No primeiro cloro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elétrons. No outro, também 7. Como é que fica com 8? Aí, eles vão ter que fazer aquele compartilhamento da ligação química. E aí, ambos os átomos ficam com 8 elétrons. Ok? É só ver o esquema, como dá tudo certinho. Nitrogênio também está ocorrendo esse compartilhamento. E o que acontece com a molécula de água? Atenção para a molécula de água. O oxigênio está ficando com 8 elétrons, mas o hidrogênio não, ele só está ficando com 2. Professor Marciono acabou de dizer que tem que ter a regra do octeto? Sim, mas eu expliquei que existem algumas exceções. Hidrogênio não precisa de 8 elétrons, tá? O hélio também não precisa de 8. Tem que ficar atento para as exceções. Então, outro exemplo, que é o dióxido de carbono. Está ocorrendo dois compartilhamentos aí, né? Carbono compartilha pares eletrônico com oxigênio do lado esquerdo e do lado direito. E se você for fazer a conta, todos aí ficam com 8 elétrons na camada de valência. Esse assunto sobre polaridade das ligações também é importante, porque cai bastante no Enem. Então, quando a gente está falando de ligação química, nós também falamos de polaridade. O que é isso? Com certeza você já pegou uma pilha, coloca no controle remoto, ou então uma bateria, né, que carrega o seu celular, e vão ter polos. O que seria isso? São momentos que você vai ter um lado positivo e um lado negativo. Então, quando isso acontece, a molécula ela tem essa característica aí polar. Ou ela pode ter os dois lados com tendências negativas, ou os dois lados com características positivas. Nesses casos, nós dizemos que a molécula é apolar, não tem polos. Exemplo de polar: átomos com diferente eletronegatividade. E as apolares, desculpem, átomos com eletronegatividades iguais. Exemplo, né, nós temos aí essa ilustração. Quando eles têm eletronegatividade iguais, então o polo ele vai ser dividido. Um puxa para um lado, outro para o outro. Quando eles têm eletronegatividade diferente, aí um lado vai ganhar, digamos, essa batalha, né? Se eu tenho um átomo grandão e um bem pequenininho, quem é que vai ter a maior facilidade para arrastar o elétron, digamos assim? Então, tem que observar essas questões também. Com o gás hidrogênio, é uma molécula apolar, porque os dois têm o mesmo polo, né? Tem a mesma força, digamos assim. Então, não existe diferença de polaridade. Já para o gás fluorídrico, aí nós temos uma molécula polar.
porque o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio, por exemplo, tá? Gente, quando eu falo de ligação covalente, eu tenho que falar que ela existe de duas formas. Uma é quando os átomos já estão estáveis e a outra é quando um apenas está estável, mas o outro não. Que é nesse caso aqui, ó, coordenada, dativa ou coordenada. Então, o elemento com octeto completo compartilha um par de elétrons isolado. Então, como por exemplo aí a fórmula estrutural do SO2. Para explicar direitinho para vocês, supomos que essa minha mão que eu levantei agora é um átomo e eu já estou estável, eu já atingi o meu octeto, mas essa outra não. Então, esse que já está estável é como se ele fosse só ajudar esse outro átomo a ficar estável também, dar aquela forcinha, tá? Então, quando acontece isso, a gente chama de ligação covalente coordenada. É exatamente isso, ó. O enxofre, vocês observam que ele já tinha o octeto formado, mas os oxigênios não, eles precisam ainda. Então, por isso que faz essa setinha indicando que está ocorrendo a ligação covalente coordenada. Certinho? E por fim, nós temos a ligação metálica, que ela é formada apenas por elementos metálicos. Então, os elétrons livres ficam entre os cátions. Então, os cátions, eles são meio que mergulhados no mar de elétrons. Nesse caso aí, galera, existe apenas uma atração, tá? Então, só acontece entre metais. Exemplo, nós temos aí o cobre, 2 átomos de cobre, tá? A ligação metálica vai ocorrer também entre átomos diferentes, que aí nesse caso aí nós temos uma liga metálica, como por exemplo o aço, né, o aço inoxidável, e assim vai. Aquelas amáldegas, uma coisa assim, que os dentistas usam, né, para restauração de dente, tá? Então, a ligação covalente, outros exemplos aí, ó, acontece aí no cristal, no sal, né? Ligação iônica no sal, uma ligação metálica, por exemplo, o ouro ou bronze. E uma ligação covalente aí no terceiro caso, nós temos aquela sílica que a gente utiliza nas roupas para não dar murro. Então, vamos lá exercitar um pouquinho do que nós aprendemos agora. Primeira questão, ela é retirada do A Prova Enem, unidade 1, página 177. A seguir, é representada a molécula da água, formada por 1 hidrogênio e 8 oxigênio. Essa representação demonstra que ocorre uma ligação química com, alternativa A, doação dos elétrons dos 2 hidrogênios para o hidrogênio. B, compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênio. C, fusão entre elétrons da eletrosfera de um átomo com... fusão entre os elétrons da eletrosfera de cada um dos átomos. D, formação de retículo cristalino com existência de mar de elétrons. E, aproximação entre oxigênio e hidrogênio sem interação entre as cargas. E aí, você acha que é o quê? Lembrando que doação de elétrons é a característica de ligação iônica. Compartilhamento é de ligação covalente. E aí, você acha que é qual das duas? Obviamente que é uma ligação compartilhada, tá? Hidrogênio e oxigênio estão compartilhando pares eletrônicos, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. A prova Enem, unidade 1, página 179, questão 5. No passado, os compostos formados por cloro, flúor e carbono foram empregados como agentes de sopro na produção de espumas plásticas rígidas, e as espumas de poliestireno não foram exceção. Quando essas espumas são esmagadas ou sofrem degradação, os CFCs são liberados para a atmosfera, podendo migrar para a estratosfera e atuar na destruição do ozônio. Hidrocarbonetos com pequena massa molar, como o pentano, também vêm sendo
utilizados como agentes de sopro. Embora esses compostos não reduzam a camada de ozônio, eles contribuem para o smog, que é poluição, galera, quando são emitidos para a atmosfera. Hidrocarbonetos de baixa massa molar também são muito inflamáveis e reduzem a segurança dos trabalhadores. Depreende-se das informações acima que... O que seria depreende-se? É você o que dá de entender acerca dessas informações. Os CFCs apresentam ligações iônicas entre seus átomos. Os CFCs apresentam ligações covalentes polares entre seus átomos. C. Os CFCs são tóxicos apenas nas camadas superiores da atmosfera, não sendo considerados poluentes. Essa daí não, né? Que acabou dizendo que é, então já risca. D. O pentano, composto por hidrogênio e carbono, é formado por ligações iônicas. Não, pessoal, isso daí seria ligações covalentes. E o pentano, formado por hidrogênio e carbono, apresenta ligação covalente e metálica entre seus átomos. Não pode ser também, só pode ter um tipo de ligação. Então, qual seria o nosso gabarito? Alternativa B. Os CFCs apresentam ligações covalentes polares. Porque polares, o flúor é bastante eletronegativo. Tá? Então, a característica dele, o delta, seria negativo e o do outro átomo positivo. Então, galerinha, por hoje é isso. Espero você nas próximas aulas. Caso tenha alguma dúvida, fica de olho na plataforma. Até mais. Fique em paz.